Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Léo, eu sou um trabalhador da Casa de Bezerra e hoje nós vamos falar sobre a Lei de Igualdade. Mas antes, nós vamos fazer uma preparação, uma oração, para que nós consigamos nos atentar melhor e absorver melhor esse ensinamento que nós vamos conhecer hoje. Vamos cerrando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, limpando a nossa mente, saudando os nossos mentores individuais. Vamos agradecendo esses amigos por estarem conosco sempre e que eles permaneçam desta forma, nos auxiliando, nos intuindo a permanecermos nos caminhos do bem. Vamos saudando as equipes de higienização de Itaporã em Brogotá, os negros da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Suamiri. Vamos pedindo a esses amigos que façam um repasse na limpeza de todos os cômodos dos nossos lares, deixando esses ambientes tranquilos e serenos para que possamos encontrar neles locais de descanso, de reposição de energias. Vamos nos ligando às equipes de proteção de Ricardo e seus cruzados, pedindo a eles que subam muros eletromagnéticos do alicerce ao teto, nos protegendo de toda e qualquer negatividade que queira se aproximar de nós, e que destaque um dos seus cavaleiros para a porta de cada um desses lares, para que só dentre a eles aqueles que vierem em nome de Jesus. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e chegamos até Maria de Magdala, exemplo de reforma íntima. Vamos pedindo a ela que nos auxilie cada vez mais a olharmos os nossos próprios defeitos antes de apontarmos os defeitos do próximo, e nos leve até nossa doce mãe, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Vamos pedindo a ela que dulcifique os nossos sentimentos, que nos envolva em seu manto de paz e de luz, que nos conforte nos momentos difíceis e nos leve até o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelos seus ensinamentos, por tudo que o Senhor se sacrificou por nós aqui na terra. E pedimos o seu auxílio, Mestre amado, para que possamos permanecer nos caminhos trilhados pelo Senhor, que nos levam até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos e por tudo que temos. Apelamos pela sua misericórdia, Senhor, pois ainda somos muito falhos e pequeninos. E pedimos auxílio neste processo tão difícil que é de perdoar o nosso irmão. E vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor. Vibremos pelo bem universal, pela paz no nosso planeta, pela saúde das pessoas que aqui vivem, pela consciência dos nossos governantes para que sejam regidos pelo Evangelho do Cristo, pela nossa consciência para que aprendamos com tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos, para que sejamos mais irmãos e menos competitivos. Por aqueles que se encontram em condição de rua, viciados, em asilos, orfanatos, em leitos de hospital, doentes do físico, do espírito e do sentimento, por aqueles que se encontram encarcerados. Vibremos pelos nossos familiares e pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E vamos deixando uma vibração em branco, bem amorosa, para que seja levada onde, quando e como for necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Igualdade, que está no capítulo 9 do livro 3 do Livro dos Espíritos.
No dicionário, encontramos a seguinte definição sobre o que é igualdade. Igualdade é fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de, numa comparação, mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidade, uniformidade, paridade e estabilidade. Isso é o que está no dicionário. No Livro dos Espíritos, ele foi publicado pela primeira vez em 1857, ou seja, há 164 anos atrás, e ainda hoje nós não entendemos o que é realmente a igualdade. Vamos nos colocar numa situação juntos. É muito comum, quando estamos passando por uma situação difícil, nós nos sentirmos prejudicados, não é verdade? Mas, como bons espíritas cristãos que somos, sabemos e acreditamos que Deus é justo, certo? Então, se Deus é justo e nós cremos nisso, como podemos sentirmos prejudicados? A qual lei estamos sendo regidos realmente? A situação fica pior e a nossa sensação de injustiçados ela aumenta quando há uma outra parte envolvida, e esta, por sua vez, aos nossos olhos, está sendo beneficiada. Ou seja, nos sentimos desiguais. Quantas vezes, em nossa atual existência, nós não nos pegamos sentindo assim? Diversas vezes, não é mesmo? Bom, como é de nosso conhecimento, o Livro dos Espíritos ele é escrito em forma de perguntas e respostas. E nós vamos agora juntos tentar entendê-las um pouco mais, para também juntos colocá-las em prática, após o nosso bate-papo. Vamos lá? Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por consequência, tem feito maior ou menor soma de aptidões. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e de sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, a Terra, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Bom, aqui podemos entender de uma forma simples que o conhecimento está disponível para todos. Porém, todos nós temos facilidade para determinados assuntos, mas em outros não. E que os que nós não temos facilidade, existem pessoas que o fazem tranquilamente.
e também que precisamos de pessoas que possuam conhecimento superior aos nossos para que nos ensinem, assim como, quando nos deparamos com pessoas que não possuem o mesmo conhecimento que o nosso, nós temos a capacidade de ensinar. A desigualdade se cria quando precisamos de alguém para nos ensinar. Na maioria das vezes, somos humildes, pois temos o interesse em aprender determinado tema. Porém, quando é nosso dever ensinar o irmão que não possui o conhecimento que temos, nós somos impacientes, pois esquecemos que o que é simples para nós, para ele não é. O item continua nos trazendo que o espírito não involui, ou seja, uma vez adquirido o conhecimento, nós não o perdemos, mas que isso não impede um ser de extremo conhecimento venha a encarnar em um corpo mais rude ou em uma posição social mais precária. E ele finaliza da seguinte forma: Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Aí nós vamos começando a entender os porquês das situações que achamos injustas acontecendo. Pois o que nos parece ser injusto nada mais é do que a escolha daquele espírito para o seu crescimento. Mas vale a gente reforçar uma coisa aqui. Mesmo tendo aquele irmão escolhido estar naquela situação, nosso dever é de sermos caridosos e de dar o nosso melhor para que tanto nós como eles consigamos caminhar em nosso grau de evolução. Afinal, não sabemos também os porquês nós encontramos tais irmãos pelos caminhos, certo? A próxima pergunta é: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, ela é obra do homem e não de Deus. Forte, né? Ou seja, podemos pensar da seguinte forma: não há falta de alimentos no mundo, mas sim falta de distribuição, onde uns comem demais e chegam a jogar fora o que não querem mais, e outros passam fome por não terem nem aquilo que o outro não quis. O homem é quem ignora as leis de Deus, mas estes terão suas dívidas a serem pagas nos seus processos evolutivos, desmistificando o tal Deus punitivo, pois não será ele quem nos punirá, mas sim nossas atitudes em oportunidades que nós mesmos desperdiçamos. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo, e seria possível a cada um dia se todos o entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com a vontade e não na execução de trabalhos pelos quais não sentem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem quer alterá-lo. Bom, aqui é reforçado que o homem é quem quer mais do que pode ter. Nós sempre estamos insatisfeitos de ver o nosso irmão executando tarefas que para nós são tão difíceis e fazermos o que é fácil para nós e concluirmos as nossas tarefas
juntos. Porque Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nelas caem. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: Eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E a resposta é um questionamento bem simples. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? No último item, igualdade perante ao túmulo, ele fecha assim: o túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar a sua memória por monumentos luxuosos. O tempo os destruirá, como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará de suas indecências e nem o fará subir em um degrau na hierarquia espiritual. Bom, que nós entendamos que perante Deus somos todos iguais, somos irmãos, e que temos que lembrar que encarnamos para evoluirmos sempre, e que cabe a nós mesmos nosso processo evolutivo, que não sabemos de tudo e nunca saberemos, mas que ser humilde, saber pedir ajuda ao próximo e também ajudar a quem precisa, nos fará seguir cada vez mais em nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós consigamos entender, interiorizar essas lições magníficas que estão à nossa disposição há tanto tempo, que nós consigamos progredir cada vez mais em nossa evolução, que nós consigamos entender que as nossas aptidões, elas não são nada além do que o nosso esforço e que nós temos também o dever de passar o nosso conhecimento para quem sabe menos e sermos humildes. Que Jesus nos abençoe. E agora, para encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós vamos voltar à sintonia inicial da nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus pelos ensinamentos, por estarmos unidos em nome de Jesus, que possamos interiorizar esse conhecimento que nos foi passado e que possamos seguir adiante cada vez mais juntos. E a melhor forma de agradecermos é com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixeis cair em tentações,
e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vale lembrar que a nossa livraria está aberta lá na casa de Dr. Bezerra. E quem ainda não tem o livro dos Espíritos, pode ir lá adquirir. Uma boa semana a todos e fiquem em paz.